Oi, oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Quem Pode com Elas. Tema hoje quentíssimo para aquelas mulheres que pretendem ou que já são mães. Nós vamos falar sobre maternidade possível, não é não, Bia? Isso Obrigada aí. por você estar Obrigada a aqui. você. Bia, muito obrigada por a sua disponibilidade em tratar de um assunto tão importante. E eu sempre começo perguntando, quem é Bia Albuquerque? Gente, a Bia Albuquerque é uma mãe, eu tenho 4 filhos, então eu sempre me apresento no começo, como mãe, né? Eu sou mãe da Marina, de 15 anos, do Diego, de 11, da Maitê, de 5 anos, e do meu caçulinha, de 4 anos. Eu sou, por formação, sou jornalista, trabalhei a vida inteira com TV e rádio. A minha paixão é o rádio, né? E hoje também atuo no rádio, na Nova Brasil FM. Tem mais ou menos 20 ou 20 e poucos anos que eu sou jornalista. Sou doula também, acompanho mulheres, né, no parto, dou apoio na amamentação. E justamente para juntar o meu fascínio com a maternidade, com o cuidado, eu juntei o jornalismo e o cuidado com as mães. E aí comecei a sentir a necessidade na minha vida de ter mais suporte emocional para as mães, né? Para aqueles sentimentos que a gente tinha. Fiz um curso também na UNB de educação parental, né? De saúde na parentalidade. Então comecei a me especializar para conseguir abraçar não só a mim, né? Que no começo a gente abraça a gente mesmo quando a gente começa esses processos, mas todas as mulheres que passarem na minha vida não só como pacientes, mas também como amigas, parceiras, enfim. Ai, que Isso. bom ter você. Já começamos quente, porque assim, 4 filhos, eu sou de uma família de 4 filhos. Eu falo, minha família sempre cheia, né? A casa É uma sempre delícia, eu cheia, é bom adoro. demais. Eu adoro. Eu também. Eu confesso, eu só é, é, lembro da casa cheia todas as férias, interior, porta aberta, Olha que gente entrando toda delícia. Os hora, é meninos bom brincando no demais. jardim. Nossa, é muito bom. É Exatamente. muito bom. É bom. Sou suspeita. E você trouxe outra coisa, né, que é você ser doula. Eu tive doula no meu parto, Olha que né? bacana. Então eu sei o quanto que é importante, porque é um momento de tanta atenção, né? De De vulnerabilidade também, né? vulnerabilidade e muito doido, eu já vou entrar nisso aqui, antes da gente falar de qualquer coisa, porque a hora que você me trouxe, né, olha, eu sou doula, eu fiz assim, gente, quanto preconceito com o parto natural. Sim. E uma das minhas fragilidades no parto, né, das minhas vulnerabilidades, são tantas, né, porque primeiro quando Muitas. a gente não é mãe, a segunda é quando já é mãe de um, já tá ali, né, parindo o outro, Exatamente. aquela, Quando você aquela tem 4, fala, meu Deus, mas pra que isso tudo? Isso, então assim, os vários preconceitos, e eu lembro que dentro da minha própria família, né, eu tinha muitas pessoas resistentes, né, ao parto natural, As como pessoas é têm que medo, né? Ai, vai dar medo, errado, o neném pode nascer com problema, né? Tantas coisas. exatamente, e o quanto foi importante, eu lembro direitinho, aí pronto, eu já emocionada, mas Ah, querida. eu lembro direitinho que foi ela que fez a diferença, a Rafa. Ela falou assim, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou querer analgesia. Eu estava no meu segundo parto, tava na banheira, né? E aí tava sentindo, né, as As contrações. contrações. E ela falou assim para mim, Elaine, pensa uma coisa. É, você tá dando um abraço na sua filha. Quando vier a dor, não sinta dor. A sua cabeça manda em você. O corpo da gente responde, né? Pense que você está dando um abraço na sua filha para trazê-la ao mundo. É impressionante, assim, quem está me ouvindo pode falar, Elaine, ai, tá, vamos lá, vamos colocar likes neste vídeo. Não, gente, Não é romantizar, né, não é Elaine? romantizar. E aquilo, de vez em quando eu tenho que lembrar disso, foi bom falar disso, sabe? Porque é pra gente ver o quanto que a nossa mente é poderosa. Poderosa. A partir daquele momento, eu comecei, toda vez que a contração vinha, eu falava, filha, mamãe tá aqui pra te Ah, eu receber, não também já sei o quero quê. chorar, porque eu sou canceriana, além de ser doula, tá? Então já vou chorar aqui, licença. E aí, de repente, a Catarina, pluft, Nasceu. nasceu. Assim, né? Sem nenhuma analgesia, não que seja menos ou mais, mas Sim, assim, às vezes a analgesia é necessária para dar isso.
um respiro para aquela mulher. Assim isso tudo como a gente foi avalia, para mim no meu né? primeiro parto. Exatamente. Mas eu falo do poder ali de ter uma doula do meu lado, olhando para aquele meu processo ali de fora, né? Sabendo que o meu primeiro parto não foi, Como né, você como eu gostaria. gostaria que fosse. Falou, olha, vamos lá. E assim, Eu tô aqui, né? Tipo, eu tô aqui do seu lado. E a gente não tira o protagonismo daquela mulher de estar ali, ela vai parir. Mas só de você saber que você tem alguém, e o que eu sempre falo para as minhas doulandas é uma contração a menos, sempre. Né? Ai, meu Deus, Bia, tá doendo. Tá, é uma contração a menos. Cada contração que você tem, o seu bebê tá mais perto de estar no seu colo. Então é esse olhar. E eu acho que o preconceito que tem, essa resistência das pessoas, é justamente porque o parto você não tem controle nenhum. O parto é entrega, é total entrega. E as pessoas têm dificuldade com a entrega. De você entregar os processos na mão do seu corpo, da sua fisiologia. As pessoas têm muito receio disso. Porque o parto, a cesárea, ela é muito necessária em muitas situações. Sim. E eu acho que todas as mulheres têm o direito de escolher. Né? Se ela quer agendar uma cesárea, tudo bem. A gente, como profissional, tem que falar, ó, os riscos são esse, e baseado nisso ela faz a escolha dela. Claro. E a gente apoia sempre. Mas o que eu digo é que o parto normal, ele é fisiológico, na maior parte das vezes, e as pessoas têm medo de acreditar em si mesmos. Eu acho que faz parte de uma cultura mesmo da insegurança e de não trazer essa potência pra gente, pra nós, mulheres. Porque parir é revolucionário, é transformador. Você que teve um parto normal, é um portal que a gente atravessa, a gente se sente tão poderosa, porque a gente pariu o nosso bebê. Então, assim, é uma coisa incrível. Então, todo mundo que puder, não é puxando a sardinha pro meu lado, mas assim, todo mundo que puder ter um acompanhante bacana, que seja uma doula ou que seja um bom parceiro, que seja ali treinado pra faz muita diferença, realmente. Faz. E aí eu volto a essa coisa, né? Claro, cada uma escolhe o que é melhor para si, mas eu volto à questão da mente, né? Como é possível a gente acreditar na gente mesmo, se dar esse voto, e aí eu tô falando aqui para levar para a vida toda, para as outras Em coisas, muitas situações, né? Em várias situações que é justamente a gente falar, não, é possível, né? Só que em algumas situações não é tão possível assim. E a gente vai entrar numa outra questão que é justamente dessa sobrecarga mental. Exatamente. Né? Começa ali no parto, nasceu o neném, pronto, começou. Na verdade, começa na gestação, né? Toda essa pressão que a gente recebe de, se alimenta bem, né? Enfim, mas e ao mesmo tempo a gravidez não é doença. Enfim, é todo aquele tem uma crendice popular também muito em torno dessa gestação, e o que eu sempre falo nos partos, pra gente terminar a história dos partos, todos os olhos são voltados pro bebê. Depois que esse bebê nasce. E a mãe, ela fica ali num lugar à margem, porque todo mundo quer o bebê. E na gestação, ela é colocada um pouco num pedestal de cuidado e tudo mais. E o lugar da doula, e eu acho que tinha que ser o lugar de todo mundo que participa da criação de um bebê, a família, os amigos, o mercado de trabalho, é colocar aquela mulher num lugar de cuidado, porque se a gente que é mãe não receber um cuidado, a gente não vai estar bem para cuidar. Então sempre cuidar de quem cuida. Parece clichê, mas não é. Então acho que a gente tem sempre uma cobrança muito grande sobre nós, e a gente acaba exercendo essa cobrança pela nossa criação, e é quase orgânico isso, né? Você não precisa ouvir alguém falando, olha, você precisa se culpar se você não enfim, não ficou com seu filho hoje. Não, isso já é quase automático. Quase não, é automático, né? Isso vem, assim, de uma maneira automática pelos discursos que são já cristalizados, né? e culturais mesmo. E a gente precisa se policiar, porque eu que atendo mães todos os dias e que converso com mães e que sou mãe, né, de 4 filhos, que é um desafio enorme, a gente vê as mães adoecidas. Muitas mães adoecidas, né? Então acho que a gente precisa ter um olhar sobre isso, sobre a saúde mental das mães. Porque as mulheres estão adoecendo, e em especial as mães. Porque existe eu brinco que a gente, nos últimos 100 anos, né? Eu acho que houve, 80 anos, a gente teve muitos ganhos.
nós mulheres. Sim. A gente vota, a gente pode viajar sem autorização do marido no passaporte, a gente tem Pode estudar, né? Pode estudar, a gente pode se colocar no mercado de trabalho de uma maneira mais, coerente, a gente é convidado para cargos, coisa que não acontecia antes. Mas a gente acabou absorvendo uma série de outras responsabilidades e as que a gente tinha não foram divididas. Então a gente tem um acúmulo realmente, uma sobrecarga. Por quê? A casa, é difícil você perguntar para um pai hoje em dia se ele sabe qual é a próxima vacina. Cadê o cartão de vacina? Ele se vacinou disso? Amor, ele tomou essa vacina? Ou quando é a próxima pediatra? Estudar para prova. Então assim, tudo isso ainda é nossa responsabilidade, para além de todas as outras coisas. Porque eu sou mãe, tenho 4 filhos, sou profissional, sou jornalista, eu tenho outras atribuições. Eu nasci sendo Bia, e eu fui mãe depois de 27 anos de vida. Então eu tenho uma história pregressa. E as pessoas têm a tendência de querer que a gente esqueça o que a gente é e a gente se entregue para a maternidade de uma maneira assim visceral, que não existe outras coisas. Então, isso é tão engraçado, né? Se a gente sai, vamos supor que eu esteja num lugar. A primeira pergunta que me fazem, mas quem ficou com as crianças, Bia? É a primeira pergunta. Sim. Entendeu? Quem tá com as crianças? Você conseguiu uma babá? Eu acho bem pouco provável que essa pergunta seja direcionada para um homem que tenha filhos e que esteja na rua fazendo qualquer outra coisa que não cuidando dos seus filhos. Exato. Então, esse lugar que a gente precisa olhar, e eu acho que é tão importante a gente falar do que ninguém fala da maternidade. De ter dia que você fala, cara, eu não queria. Eu queria sentar aqui e ficar mexendo no meu celular, mas eu tenho que dar banho, eu tenho que dar janta, eu tenho que cuidar. E tudo bem aquele Bia, dia. eu sou tão criticada por isso, porque assim, eu viajo muito a trabalho. E aí, eu falo que é o meu dia de descanso. Eu viajando a gente descansa no trabalho, né? É isso, porque a hora que eu chego no hotel, que eu sento lá e falo assim, o que eu vou fazer agora? É isso. Que eu posso escolher se eu vou tomar banho aquela hora ou não. E sem interrupção no banho. Sem interrupção no banho. Gente. Porque tem gente que não, mas você tá fazendo 2 e tem alguém batendo na porta. E ainda tem um que fala assim, mas ele tava chorando muito, ele só quer a mamãe. Ó, mamãe tomando banho. São os clássicos, né? É isso. E às vezes as pessoas me mandam direct falando assim, mas você não tá com saudade? Gente, eu morro de saudade. Inclusive, às vezes eu tô no avião, tô vendo foto delas. Aí a gente vê alguma coisa e fala, ai, fulana ia adorar isso. Ia adorar estar né? aqui, ia ver. Mas isso não diminui o meu amor por ela. Né? Eu tenho a minha necessidade de ficar sozinha, de descansar, de escolher a hora. Gente, comer em silêncio é uma das coisas que eu mais prezo. Sem ser interrompido. Né? Sem deixar o prato ficar frio. Né? Porque às vezes a gente tá lá comendo, aí, mãe, você pega não sei o quê, ou mãe, não sei o quê, o seu prato tá lá esfriando, depois de repente você tem Eu acho que as crianças têm um chip. Quando a gente senta pra comer, aí tem vontade de fazer xixi, de fazer número 2, de tudo acontece quando a gente senta pra comer. Eu acabei de voltar, acho que você acompanhou no meu Instagram, de viagem com as crianças, fui com os 4 pra Santiago. E aí eu saía de casa e falava, vamos sair, vamos pegar. E eu fiz, assim, fiz uma imersão na cidade, andei de metrô, de ônibus e tudo. Vamos sair, todo mundo faz xixi, todo mundo vai no banheiro, bebe água. Gente, dava 5 passos. Mãe do céu, quero fazer número 2. É no meio da cidade, não tem nada. E é isso, assim, a gente tem essa necessidade também de ter o ócio, né? De poder sentar e não ter nenhuma obrigação. Eu não tenho que alimentar ninguém, eu não tenho que dar banho em ninguém, estudar com ninguém. Eu só quero ficar aqui, assim, quieta, sabe? E é isso, a gente construir. Claro que nem todas as mulheres têm a possibilidade de fazer uma viagem sozinha, Sim. ou de tirar umas férias, né, se for casada com o marido ou com uma amiga. Mas são pílulas, então, que a gente pode conseguir. Então, eu vim pra cá hoje, de manhã fiquei com as crianças, levei no parquinho, depois levei numa atividade, aí apresentei o meu programa lá na Nova Brasil e vim pra cá um pouquinho mais cedo, porque eu queria andar meia hora no shopping. Aí eu fui ali, andei, comprei umas coisinhas que eu tava precisando. Foi a minha pílulazinha de, sabe, saúde mental. Sim. Fui lá, voltei pra cá e daqui a pouco eu volto pra casa pra começar o joguinho de novo. Mas é isso, a gente não precisa, eu sempre falo isso, quando eu converso nas minhas palestras,
Ah, Bia, mas eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho rede de apoio. Essa é uma grande, eu acho que é uma grande dificuldade, de fato, das mulheres, sem né? Eu dúvida. acho que as mulheres que têm uma condição financeira melhor, uma rede de apoio que de fato tá ali, é Uhum, muito mais fácil. uhum. Não tem nem dúvida. Mas é possível a gente tentar driblar essas dificuldades da falta de rede de apoio, da falta de grana e conseguir pequenos momentos para que você possa ter um respiro, porque senão não tem saúde que dê conta, E eu né? te falo, Bia, que eu acho que começa na nossa cabeça. Porque eu, quando fui mãe, eu deixei de fazer as unhas por muito tempo. Porque eu achava que a meia hora que eu estava na manicure, eu estava sendo menos mãe. Nossa, eu pensei muito nisso por muitos anos. Muitos anos. Era impressionante, assim. Peraí, mas meia horinha que eu vou ali na Mas isso, manicure. sabe que isso ainda passa na minha cabeça? Então, se eu saio, por exemplo, hoje saí, vou ficar um pouco mais de horas fora. Ai, passa na minha cabeça, ai, as crianças estão lá. Estão de Passa. Estão férias. de férias, eu podia Poxa, estar lá com eles, eu devia estar Uhum. brincando, eu devia estar no parquinho. Passa na nossa cabeça, entendeu? Não tem jeito. Mas é isso, começa na cabeça, como você falou. É uma virada da gente falar, não, peraí. Racionalizar aquele pensamento e falar, eu também tenho. Então, eu acho que é montar um cronograma mesmo. A gente não divide o nosso tempo, trabalho, filhos. Então, a gente incluir no nosso cronograma semanal que seja, que não, se você não dá conta de fazer isso todos os dias para você, beleza, tudo bem. Começa semanal, começa quinzenal, bota meia hora. Eu sempre faço uma pergunta assim, abro uma caixinha e falo: quanto tempo por mês você tira para fazer alguma coisa só para você? Não é só você ir no salão fazer a unha. Eu faço minha unha toda semana. Mas e para você fazer alguma coisa que te dê prazer, que te dê Uhum. regozijo, que você fique ali e fale, ai, que delícia, eu tô aqui. É muito difícil a gente conseguir, né? Com essa correria e tudo, mas é muito necessário, porque senão a gente esbarra num burnout, Sim. a gente esbarra num. Hoje em dia tem até uma terminologia que é o burnout materno, Aham. que é justamente essa sobrecarga que você não dá conta mais. E eu acho que as pessoas. A educação tradicional, eu falo muito sobre educação também, né? A educação tradicional, ela traz. é, Fórmulas muito injustas com as mulheres. Então, quem pariu Mateus, que o embale, né? Uhum. Então, assim, a mulher tem que dar conta do seu filho. E tem um ditado africano que eu acho lindo, que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E é isso, a formação dos nossos filhos, ela é responsabilidade da sociedade, da escola, do pai, da mãe, da família. Não é terceirizar, ai, não vou fazer, vou entregar para minha mãe. Não é isso. É sobre cuidar de uma rede. Quando a gente tem um idoso, por exemplo, que está numa situação, está com Alzheimer, ele está precisando. Existe uma mobilização familiar dos filhos, dos irmãos, para cuidar. E é isso. Precisa. Gente, o puerpério, você tem 2 filhos e sabe que o puerpério é uma fase muito difícil. O puerpério Uhum. é o pós-parto imediato, ali, os 40 dias e tudo. Se você tem apoio, é tudo tão mais fácil. Né? Eu acho que a gente passa pelos mesmos desafios, mas a gente passa mais confortável. E quando Sim. eu falo sobre a maternidade possível, é justamente isso. A gente não vai acertar sempre. A gente não vai ser 100% em tudo. E a gente vai ter que escolher em alguns momentos não ser 100% na maternidade. Para conseguir ser 100% como mulher, como esposa, se você tiver um parceiro, como profissional, então a gente tem que escolher. Então você vai ter fases, dias, e não são fases assim, os últimos 10 anos, não. Você vai ter dia que você vai falar: caraca, para que eu fui inventar de ter filho? Que saco, tô cansada. É. É isso. E falar É. isso sem falar: meu Deus do céu, que horror. É isso. Hoje eu queria só ficar aqui tomando vinho e conversando. Hoje eu queria trabalhar só. E tudo bem você pensar isso, porque faz parte da natureza humana. E a gente não se criticar por causa disso também. É isso, a gente se critica, mas justamente porque nós fomos ensinadas de que a mulher tem que dar conta, ela pariu, Isso, agora né? resolve sua vida, Agora né? resolve, você decidiu. Não, a gente decide ter, né? Na maioria das vezes a gente escolhe, né? A gente Sim. também não pode falar quem não escolheu ter o filho, enfim. Mas
mesmo a gente escolhendo, a gente não está se anulando. Ninguém combinou isso, né? Você Exatamente. falou sobre, olha, eu tenho uma vida pregressa e eu percebi que e aí tem todas as histórias, né? Cada uma tem sua história e tal. Então, na minha história, eu sempre coloquei que o dia que eu fosse mãe, eu ia quebrar ciclos. Então, para mim, tinha uma questão de honra ser uma mãe dedicada, uma mãe que acolhia, uma mãe que estava disponível para a filha o tempo inteiro. Então, eu me cobrei ainda mais. E aí isso vira uma grande pressão, né? Exato. Para quebrar esse ciclo. Então, quando a gente fala assim, cadê a Elaine? Cadê aqueles sonhos que ela tinha? O jeito de falar, as roupas, enfim, cadê? Né? Eu me perdi. Gente, é muito fácil se perder. É muito fácil você ter um filho e depois você se olhar no espelho e falar. Primeiro que você se perde com o próprio corpo, fisicamente, né? Você se perde com as suas vontades, com o que você deseja, com o que você sonha, com a forma que você se veste. Então, teve né, teve filho, então você vai ter que andar de tênis, de rasteira, com o cabelo preso, sem maquiagem, porque parece que as coisas são incompatíveis, né? Você ser uma mulher arrumada, bonita, mas você tem filho, sabe? Assim, e é o que você falou, não é só uma cobrança interna, porque a cobrança interna, ela vem, na verdade, da cobrança social, né? Sim. A gente quer, o ser humano precisa da sensação do pertencimento. Então, eu preciso pertencer a essa sociedade, eu preciso ser validada, a gente precisa da aprovação. Mesmo que a gente levante a bandeira, não, a gente precisa, ali dentro a gente precisa, é do ser humano. Mas, se a gente não conseguir olhar para as nossas necessidades, enquanto a gente quiser a aprovação de todo mundo, a gente vai sofrer. E eu te falo isso assim, por experiência própria. É um desafio você ter 4 filhos, criá-los, né, sem muita rede de apoio, não é fácil, mas é muito necessário. Inclusive, eu até estava conversando com uma paciente esses dias, eu falei, se humaniza para os seus filhos. Os nossos filhos precisam ver que a gente chora, que a gente, tem dia que a gente tá cansado. Eu falo, gente, a mamãe tá cansada, irritada, eu não tô afim de conversar, eu não tô afim de brincar. Deixa a mamãe quieta um pouco. A gente chora, a gente se irrita, a gente pode pedir desculpa, a gente pode se exceder. Sim. Cara, que mãe na vida não se excedeu? Não gritou e depois ficou com aquilo ali, meu Deus, eu não devia. Aí é pior ainda. Não, Deus, e a gente se martiriza. Eu não queria gritar. Eu gritei com meu filho, aí eu vou traumatizar ele pro resto da vida, ele vai ter relações disfuncionais porque ele recebeu um grito aos 3 anos e meio. Gente, calma, também não é assim. Eu acho que a gente já tá fazendo um trabalho muito bacana, porque a gente tá quebrando ciclos, porque a gente tá olhando pra nossa criação e falando, eu quero fazer A, B e C de forma diferente. E só da gente tá se dedicando, já é muito bacana. A gente vai errar o processo. E eu sempre falo, pessoas adultas, elas têm traumas. Tem pessoas que têm vidas extremamente difíceis e crescem de uma maneira mais leve. E tem pessoas que têm famílias muito equilibradas, mas que tropeçou na frente do menino que gostava na escola, aquilo ali virou um trauma para ela. Claro que isso não nos isenta de ter uma educação respeitosa, acolhedora e cuidar do emocional dos nossos filhos. Mas a gente precisa também olhar pra gente com mais cuidado, né? E com menos exigência. A gente vai errar e a gente tem que aceitar. E equilibrar os pratinhos. A maternidade possível e na verdade é o exercício de ser. Um ser possível, uma pessoa possível, não só uma mãe. Mais uma esposa possível, uma amiga possível. E as pessoas precisam entender isso. Quem não entender e precisar que você entregue tudo o tempo inteiro, não é uma pessoa bacana para estar perto. Eu tenho falado muito isso no meu Instagram. Porque eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, justamente. A gente tem que abrir um clube das pessoas com dificuldade de dizer não. Porque tem muita gente. Justamente para ser aceito, né? Então você quer ser aceito, você quer ser legal. Quem gosta de ser taxado como chata, como ruim? Mas quando a pessoa não compreende o seu não, ela não é uma pessoa para estar com você. Não. Né? Porque ela precisa só da sua utilidade, não da sua companhia de verdade. Não de quem você é. Exatamente. Com todas as suas fragilidades, com todas as suas vulnerabilidades e, enfim.
E é isso, eu comecei a perceber isso quando eu comecei a dizer nãos, né? E aí você começa a ver a rede esvaziar. Faz uma peneira, e é uma ótima Eu peneira. achei ótimo. Porque aí você começa a ver quem de fato tá ali do seu lado para que você seja útil, né, para ela, para os Exatamente. interesses dela, e não para os seus próprios Com interesses. certeza. E não para um compartilhar da vida, né? É interessante isso, porque nessa coisa de resgate, esse podcast, né? Você me perguntou de onde surgiu, né? A ideia, né? Tem a ver com isso, assim, de um resgate de quem sou eu, do que eu gosto de fazer, Olha só. né? De ouvir histórias, de né, ouvir Elaine? histórias, É tão bater bom, né? papo aqui, a gente ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas coisas, porque muitas vezes a gente se sente sozinha. Parece que nós estamos sozinhos nessa situação, quando na verdade não. Não, existe uma legião. E a gente só se sente sozinha porque a gente não fala. Exato. Porque a gente tem medo de falar. E você falar sobre o podcast, falar que você foi uma forma também de você se reencontrar, eu acho que buscar o atendimento a mulheres foi uma forma de me curar, né? Eu tive muitas questões pessoais, relacionamentos, enfim. No curso das minhas gestações e puerpérios, na criação dos meus filhos, e eu até me emociono de falar, que as mulheres e as mães tivessem colo, porque as mulheres precisam de colo. E essa falta do colo que eu sinto que eu não tive, eu quero dar para essas mulheres. E eu acho que quando a gente se conecta de verdade com mulheres, a gente se sente muito mais fortalecida. Não que todas as mulheres sejam incríveis, não é essa bandeira que eu levanto. Mulheres Sim. são maravilhosas todas e os homens... Não é isso. É que a conexão entre mulheres, a conexão verdadeira entre as mulheres, ela salva. E eu tô passando por um período que eu tenho a prova real disso. Então, o amor e o colo, se a gente conseguir se conectar de verdade, porque a gente tem uma história de muita opressão, e não é modinha de, baixo patriarcado, não é isso. Não é feminismo, não é ideologia, é a história que tá aí escancarada pra gente ver, né? Uhum. Então, se a gente não tiver essa conexão com outras mulheres, que sejam bacanas, que sejam legais, porque também tem as que não são, e tudo bem, né? Porque são todos seres humanos, né? Eu ouvi uma expressão aqui que a Dani falou, né? A Dani Estevam? A Dani Estevam. Nem toda mina é mana. Exatamente. Né? Ok, é isso, né? Mas é possível a gente se conectar com as que são manas, Com né? certeza. As que estão com a gente, né? Que possam fazer essa parceria. E eu acho que... Eu vi esses dias, estava lendo um livro do Winnicott, que é um psicanalista maravilhoso, e ele é, assim, antigo, muitos anos atrás, e ele é muito atual. E ele é homem, e ele não foi mãe, né? Então, assim, mas ele fala da maternidade com um brilhantismo, assim, e ele fala da mãe suficientemente boa. A gente tem que ser a mãe suficientemente boa. A gente não precisa tentar resgatar todos os nossos traumas, entregando tudo para os nossos filhos, para que eles não tenham os traumas deles. Porque, infelizmente ou felizmente, eles terão os traumas deles porque é a história deles. E a gente não vai conseguir tirar isso deles entregando tudo, tirando do nosso sangue para dar para eles. Não é isso. A gente tem que amar, tem que respeitar, e a forma mais bacana de mostrar que eles precisam também se respeitar é a gente mostrando que a gente tem o nosso limite. Porque esses dias eu ouvi da minha filha falando: mãe, mas você é muito boba. Você deixa todo mundo fazer tudo que você quer. Tudo que as pessoas querem, né? Você permite. Eu falei, meu Deus, olha o que eu tô passando pra mim. Ela tem 15 anos. Amanhã ela tá se relacionando, amanhã ela tem mercado de trabalho. Uhum. Olha, o que ela tá olhando? Né? Como ela tá me enxergando? Isso foi um site. Foi por uns um 2 lado, ou 3 você poderia anos. achar isso ótimo, né? Poxa, Não, minha filha tá vendo que eu tô sou ali altruísta, disponível. enfim. Mas não, uma outra coisa que me mobilizou também, isso deve ter uns 4 anos. Não 4 anos não, eu tava com Covid. E aí eu deitei, fui descansar, peguei Covid, acho que 2021. E eu fui deitar, eu tava cansada, eu sou asmática, peguei Covid, fiquei meio ruim. E aí meu filho virou pra mim e falou assim: mãe, você vai morrer? Eu falei, por quê? Porque você tá deitada. Eles não me veem descansar.
E eu falei, gente, o que eu tô ensinando? Que a gente tem que ser uma máquina, que a gente não pode parar, que a gente não respeita o nosso corpo, a gente não respeita o nosso emocional. Isso também tá errado. E aí a gente acaba indo pro outro extremo. Aí a gente quer se doar demais. E você vira uma coisa infinita de oferecer amor, carinho, colo, cuidado. E a gente vai se esvaziando, não tem jeito. Porque o ser humano também precisa de retorno. É uma engrenagem. Se não tiver a engrenagem, se for só dando, essa engrenagem para de funcionar, né? E é engraçado porque nesse vucu-vucu aí de dar conta de tudo, né? Todo dia, toda hora e tal. Uma vez eu parei e ouvi a minha filha falar assim, mãe, para que eu só quero te dar um abraço. Aquilo acabou comigo, porque eu tava ali naquela coisa de entregar as coisas para elas. É a comida, é o café da manhã, é o não sei o que, não sei o que. A operação, né? E aí eu falei assim, não, peraí, filha. Né? Porque eu tava entregando as coisas para elas. Não era trabalho, não era outra coisa. E ela falou isso de, eu só quero te dar um abraço. Aquilo, eu falei assim, gente, eu não parei. E aí a hora Você que não ela se conectou ali, né? E a partir desse momento a gente tem esse abraço, que é a minha filha mais velha. Ah, que lindo. Que ela fala assim, mãe, vem cá, que eu vou te dar o abraço que te acalma. Pronto. Porque ela percebeu que aquele abraço acolhedor dela te aterra, te conecta ali, né? Também pode vir de lá, esse acolhimento. Nossa, e vem muito, Nossa, se a gente também, deixa, né? Se a gente pensar quanto a gente recebe dos nossos filhos, o quanto a gente aprende com eles. É impressionante. Eu brinco que a gente precisa muito mais deles do que eles da gente. Eles de nós. Então, assim, eles nos forjam mulheres melhores, eles nos forjam mães e seres humanos melhores. E isso é sair do automático mesmo, né? Porque agora, e olha que mergulhada nesse processo de autoconhecimento, de aprendizado, de atender pessoas, a gente estava lá viajando, e aí eu sozinha com 4, cara, uma operação de guerra, assim, faz isso, faz aquilo e tal. Aí teve uma hora que eu falei, gente, vamos, porque não sei o quê, porque o parque abre tal hora, né? Aí o Diego falou, mãe, para, a gente tá de férias, vamos tomar café, vamos ficar de boa. Eu falei, cara, é verdade, você tá certo. E é isso, porque os nossos pais, por conta da criação que tiveram, os nossos avós, colocavam os pais num patamar de sabedoria, eles eram detentores da verdade absoluta, inquestionáveis. E hoje eu olho para os meus filhos e eu aprendo tanto, falo, cara, obrigada, filho. A mamãe estava acelerada demais. Desculpa. Então eu consigo falar desculpa. Eu lembro da dificuldade que os meus pais tinham. Talvez eu não tenha ouvido muitas desculpas, não. Eu não ouvi, não. Eu acho que eu não ouvi muitas, talvez umas 2 ou 3, mas enfim, porque pisou no pé. Mas assim, coisas assim, do emocional ali é muito difícil. Mas por uma criação muito rígida e tudo mais. Então é isso que eu digo, a gente tá fazendo um ótimo trabalho. É isso que a gente precisa olhar. A gente tá estudando educação, coisa que as pessoas não faziam. A gente tá estudando sobre proteção contra abuso, contra violência. A gente ensina os nossos filhos a se proteger, a gente orienta os nossos filhos. A gente hoje tem instituições escolares que olham para isso com outros olhos. Então, assim, eu acho que a educação e o convívio familiar está evoluindo, mas a sociedade tem dificuldade com todas as mudanças. Então, acolher os filhos gera muito incômodo nas pessoas, principalmente naqueles que não foram acolhidos. Mas você tá... Olha, o tanto que eu ouvi, a forma como eu crio os meus filhos, eu já tenho uma filha adolescente. Ouvi de muitas pessoas, gente, mas você é muito mole. Quando tiver adolescente, vai estar dando na sua cara, roubando a chave do carro. Aí eu falo, olha, a minha relação com a minha filha é maravilhosa. Claro que a gente comete excessos de um lado, permissividade, porque eu brinco que eu tô aprendendo a ser mãe de adolescente com ela. Quando o meu caçula for adolescente, eu vou estar, tipo, pós-graduada, vou ser maravilhosa, assim, sabe? Você trouxe uma coisa super importante. A gente não nasce mãe. Não nasce mãe. A gente precisa aprender a ser. Então, pedir desculpas para a criança e falar, olha, a mamãe está aprendendo. Isso é tudo novo. A sua filha está entrando na adolescência. Eu tô nessa pré-adolescência que já me assusta, 9 anos. Mas, assim, é o limbo são umas coisas... Entre a infância e a adolescência. É tão difícil, são umas né? coisas difíceis, assim, porque surgem questões de comportamentos, de relacionamento com a sociedade. Eu não estou falando de relacionamento amoroso, de jeito nenhum. Eu tô falando com os coleguinhas, com os amigos. Dessa discussão, assim, né? Do relacionamento de sociedade mesmo. As demandas mudam, as demandas. né? E aí
Nossa, né? Mas é isso, a gente tá aprendendo a ser mãe. A gente tá. E quem ensina a gente a ser mãe são os filhos. Eles vão demandando e a gente vai falando, ai, aqui é legal, aqui não é. E é por experimentação, não tem jeito. A gente estuda, a gente se informa, mas cada filho é um filho. Isso que eu ia falar também. Não adianta aprender de um jeito, porque o Não. outro pode demandar diferente. Totalmente. Então, assim, a mãe que eu sou pra Marina é uma, e a mãe que eu sou pro Diego é outra, pra Maitê, pro Guilherme, porque eles me demandam de formas diferentes. As personalidades, se você, assim, conversar com os 4, eles são filhos da mesma mãe, mas eles têm personalidades absolutamente distintas. Lá em casa Então, também. assim, e mesmo os pequenininhos, que tem uma diferença de 1 ano só, então, em tese, eu era a mesma pessoa, né? Porque a Marina eu tinha 27, e o pequenininho já tinha quase 40, mas assim, era a Bia ali de 38, 39. Eles são completamente diferentes. Então, a forma como eu abordo a Maitê para falar alguma coisa é uma, a forma como eu abordo o Guilherme é outra. Então, assim, a gente é mãe de uma forma diferente para cada filho. E tem um texto que fala, chama O Filho Preferido, não sei se você já viu. Não. É muito legal. Que fala assim, gente, será que as mães têm o seu filho preferido? Todo mundo me pergunta isso, né? E eu tenho 4 filhos, então eu tenho bastante opção para ter um preferido. Aham. Não, eu acho que o filho preferido é aquele que tá precisando mais de você. Então, o filho preferido vai ser aquele que tá passando por um problema, e aí naquele período ele vai ser o filho preferido. A outra que terminou um relacionamento e tá sofrendo, ou na fase adulta, um filho que se separa ou que perde o emprego, o filho preferido é o que tá precisando mais de você e para quem você precisa se dedicar mais. Isso vale para nossa vida. O nosso papel preferido vai ser o que nos demandar mais naquele momento. Eventualmente vai ser a maternidade, em outros momentos vai ser o nosso lado profissional, ou vai ser o nosso casamento, ou vai ser nós como filhos, porque a gente está com um pai que está morrendo, uma mãe que está doente. Então é isso, a vida é esse ciclo, e as pessoas que estão em volta da gente precisam entender que a gente não vai ser 100% para todo mundo e para tudo o tempo inteiro. E eu digo isso para as crianças, porque é óbvio, né, gente? Ah, mas você defende o fulano. Ah, mãe, mas você é muito mais mole com ele do que... Aham. Né, assim, sempre essa competição Rola. eterna, né? Aham. Você que tem filhos e irmãos deve saber bem o que é isso. Mas é isso, falar, não, filho, ó, seu irmão é mais novo, ou ele tá passando, ele não tá bem, aconteceu aquilo. E ter essa solidariedade entre os irmãos, ensinar isso também, isso é bacana, né? Sim. Saber que, ó, seu irmão não tá legal hoje, aconteceu aquilo na escola, ou aconteceu aquilo com um amiguinho, vamos ser mais bacana com eles e tudo. E aí ensinar essa rede. Claro que tem muita briga, não vou falar que os meninos não brigam, mas se defendem e são, assim, muito, muito unidos. E isso é bacana, a gente vai colhendo pequenos frutos, né? Quando a gente olha esse tipo de comportamento deles. Você falando dessa coisa, né, de como são diferentes, e a gente já colocar ali essa diferença entre um e outro, e esse acolhimento também, eu acho que faz esse olhar. Ontem mesmo as duas caíram, brincando, caíram. Uma caiu antes, a outra caiu depois. A que caiu antes, caiu, levantou, sacudiu a poeira, você tá bem? Você pode ir? Vamos seguir. E continuaram brincando. A outra caiu, já estava mais cansada, também é mais sensível, também é mais malandramente. Ai, Sofreu. meu joelho, não sei o que e tal, eu quero colo, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Acabou com o Pronto, a programa. outra ficou indignada. Mas não, olha aí, filha, cada uma sente de um jeito. A dor é diferente para as pessoas, né? A gente já estava ficando escuro, senão a gente ficaria mais com você, mas eu vou acolher no colo. Você disse que não queria o colo, você disse que estava bem. Até assim a gente entra numa rota de culpa, né, Elaine? Não tem jeito. Exatamente. Mas olhar para isso também diminui esse peso nosso. Com certeza. E a gente mostrar para eles também que, olha, por exemplo, os meus mais velhos têm 4 anos de diferença. Então, tem coisas que a minha de 15 já consegue fazer e o de 11 não. E os meninos, eles são mais amarrados para algumas coisas, é mais inseguro para tomar algumas decisões, assim. Lá em casa, pelo menos, as meninas têm uma personalidade muito forte, que são a Marina e a Maitê. E os meninos são um pouquinho mais inseguros e tal. E aí,
a minha filha já toda militante. Mãe, olha só, não vamos ficar passando pano pros meninos aqui. Porque eu também, né? Adorei. Eu falei, vamos militar aqui dentro de casa também, minha filha? Mas é legal, porque ela tem esse olhar. Sim. E aí a gente precisa mostrar. 4 anos é muito tempo de diferença, né? Os seus são Nessa 2 fase, anos, né? São 3 anos, 2 e 9 meses. Faz muita diferença. Né, na forma como você consegue lidar com as emoções, como você, e é o que você falou, às vezes cai, machuca, junta o sono, a fome, o cansaço, ela só precisava cair pra chorar. Exatamente. Não foi o joelho. Não foi. Né? Então é isso, e às vezes mostrar isso pros irmãos, pra você ter uma rede ali também bacana de apoio, né, dentro de casa, isso é muito legal também. Isso diminui também essa nossa culpa, né, com a situação toda posta, porque eu poderia sair de lá, puxa vida, mas... Não acolhia a fulana. Não acolhia a Catarina, não acolhia a Milena e tal, e aquela coisa que vai sobrecarregando a gente o tempo inteiro. Mentalmente, né? Eu acho que é a pior sobrecarga que tem, né? Aquela que a cabeça da gente não para, né? Isso aqui, aquilo, tudo dentro da nossa cabeça. E isso é uma coisa que eu achava que ficar de madrugada toda acordada, amamentando, era difícil. Não. É a carga mental mais difícil. É engraçado que quando a gente tá passando, a gente acha que é a fase mais difícil. Aí eu brinco, gente, tem a fase 2, tem o monstro, a gente ainda tem que passar. É, videogame, né? Vai ficando mais difícil. O meu último filho, ele não dormia, ele foi dormir 6 meses atrás. Ele tem 4 anos. Ele mamava, eu brinco que era o neném telecena, de hora em hora. Toda hora ele acordava, e eu brinco também que se ele fosse o primeiro, ele seria filho único, porque ele foi custoso. Foi um pós-parto que durou 3 anos, acordando e tudo mais. E era uma exaustão absurda, né? Muito grande, física. Mas a exaustão mental, o cansaço mental, ele é muito mais difícil. Porque a exaustão física, você, depois de uma boa noite de sono, se acorda revigorado. E um sorrisinho depois de manhã também, você fala, ai meu Deus. Agora, a sobrecarga mental, é muito difícil descansar quando você está sobrecarregado mentalmente. Você tem que delegar, e muitas vezes o delegar te dá mais trabalho do que fazer. A gente entra nisso porque as pessoas falam, mas você tá cansada porque você é muito controladora, centralizadora, quer tudo do seu jeito. Mas será que a pessoa para quem você delegou também não tá assim, fazendo de qualquer jeito para que você vá lá e faça também? Muitas vezes o delegar é muito difícil porque ele dá mais trabalho, você tem que ensinar tanto, que aí é melhor você fazer, né? E principalmente criação de filho, né? Que cada um tem a sua forma, o que acha que é melhor, alimentação, né? Cuidados de higiene, educação, a forma como aborda determinadas situações. Exato, porque educar não é fácil, é a parte mais difícil. Para ser um bom cidadão no mundo, com certeza. É a parte mais difícil. Gente, eu tô amando esse papo, mas a gente já, assim, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades. Dá pra fazer uma série. Dá. Pra falar de maternidade, a gente fica aqui o resto do dia, né? Exato, mas eu acho que traz para quem está nos ouvindo, né, esse olhar um pouco mais cuidadoso pra gente. De falar, poxa, eu não sou menos mãe porque eu quero descansar, eu não sou menos mãe porque eu vou sair, eu mesmo vou sair para estudar, vou ficar um tempo fora sem as minhas filhas. Isso não quer dizer que eu as ame menos, né? Pelo contrário, eu estou dando o exemplo de que é possível correr atrás dos seus sonhos. Correr atrás dos seus sonhos, faz sentido para você. É isso. Então, esse papo, assim, acho que ajudou muita gente que está nos ouvindo. Eu espero que sim. Te agradeço imensamente por você ter vindo. Mais uma vez. Eu que agradeço, eu acho que a gente precisa desses espaços coletivos e usar a comunicação. Eu, como jornalista, acho que a gente precisa usar esses espaços que a gente consegue se comunicar com muitas pessoas para falar sobre isso, para que as mulheres consigam um lugar seguro de fala. Posso deixar meu Instagram? Claro! Então, ali, gente, no meu Instagram, eu tento compartilhar toda essa conversa que a gente teve aqui em posts, em reflexões, em bate-papos. Então, se você quiser me seguir, é Bia_Albuquerques, com S no final. Lá a gente troca muito, é muito bacana. Vou adorar receber vocês lá. Eu tô aprendendo um monte com o Instagram da Bia. Bia, obrigada mais uma vez. Querida, boa sorte no seu projeto. Uma delícia estar aqui com você. Eu que agradeço. Você, então, está convidado a estar conosco no nosso próximo episódio. Já compartilhe esse episódio aqui para aquela pessoa que você sabe que vai adorar ouvir esse papo. Obrigada e até o próximo episódio.